por essa declaração. Meus queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. A partir do versículo 42. Lucas 12, 42. Você achou? Então vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: E o Senhor respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor demora demais, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Até aqui. Vamos orar. Amado Deus e Pai, te agradecemos pela palavra de Deus, palavra que nos alimenta, que nos sustenta, que nos exorta, que nos ensina. Te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade em nosso meio para falar aos nossos corações nessa manhã. Nos ajuda, Deus, que eu não atrapalhe, Deus, de forma alguma, aquilo que Tu quer trazer nessa manhã para a nossa reflexão, para o nosso ensino. Que em nome de Jesus o Teu nome seja glorificado e que saímos daqui levando algo eterno, que nem a traça, nem a ferrugem podem corroer. Desde já, Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa passagem, irmãos, fala de um mordomo, de alguém que cuida, da casa do seu Senhor, que tem uma atribuição de administrar aquilo que não é dele. O mordomo, se você lembra daqueles filmes antigos onde aparecia a figura de um mordomo, um homem de terno, pronto, sempre pronto a atender às necessidades do dono da casa, do seu senhor. O mordomo é alguém de confiança. O mordomo é alguém que recebe uma tarefa bem difícil, tarefa de administrar aquilo que não é seu. Que coisa, né? Essa passagem em questão fala do exemplo de um mordomo fiel e prudente. Ele começa dizendo: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? E por falar em mordomo, tem um conceito da mordomia cristã. Alguém aqui já ouviu falar de mordomia cristã? Amém. Mordomia cristã aponta, informa, esclarece que mordomia cristã é a administração dos bens espirituais e materiais que Deus nos concede. Todos os dias Deus nos concede coisas. Respira fundo aí. Ele te concedeu fôlego de vida nessa manhã. E é sua responsabilidade e é minha responsabilidade administrar muito bem
isso que Ele nos concedeu hoje. Fazer boas escolhas, trilhar bons caminhos, se possível diante da vontade de Deus, para quê? Para que a gente possa viver e administrar da melhor forma algo que Deus tem nos dado. Mas também é uma responsabilidade, a mordomia, e a gente vai depois falar um pouco mais claro para que você entenda. A mordomia cristã é a responsabilidade de cuidar e administrar as coisas que Deus nos confiou, de acordo com os princípios bíblicos. A mordomia cristã ensina que nada passa desapercebido aos olhos de Deus, e como nessa história que nós lemos, haverá uma prestação de contas. É como aquele senhor que diz assim: olha, Eduardo, Marcos, Ângela, qualquer pessoa, estou deixando sobre os seus cuidados isso, e você vai administrar. E no tempo oportuno, a palavra diz que ele virá num tempo que aquele mordomo não sabe, ele virá e prestará, e aquele mordomo precisará prestar contas daquilo que ele deixou. O princípio da mordomia passa pelo entendimento da soberania de Deus e do seu poder. Para a gente entender que Deus nos deixou coisas para que nós administrássemos na nossa vida, e que nós somos como mordomos, visto como mordomos aos olhos de Deus, que seremos os administradores daquilo que Ele deixou, a gente jamais pode esquecer que sobre um mordomo existe um Senhor. Então a primeira coisa que eu quero ressaltar nessa manhã é que eu e você lembremos que existe um Senhor, e Ele tem todo o controle, todo o domínio, tem tudo diante das suas mãos, tudo está debaixo do controle dele, nada foge ao controle do Senhor. Então, vou repetir essa frase: o princípio da mordomia passa pelo entendimento da soberania de Deus. Por diversas vezes a gente vê histórias, a gente ouve testemunhos, a gente vê até mesmo na Bíblia casos onde homens tentaram trilhar caminhos, tomar decisões, esquecendo-se da soberania de Deus. E normalmente esses caminhos, essas decisões levaram a fins difíceis, a tribulações. Por quê? Porque esqueceram quem é o soberano Senhor. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde no coração: onde tem mordomo, tem Senhor. Então, se nós somos mordomos, e a gente vai entender isso no decorrer dessa ministração, não podemos esquecer que existe um Senhor sobre nós, amém? Até aqui, todo mundo está entendendo? Ao falarmos de mordomia cristã, precisamos ressaltar 3 coisas. A primeira, o mordomo. A segunda, a mordomia, que nada mais é do que o serviço que é executado por esse mordomo, e o Senhor do mordomo, o Senhor que deixou a missão, que deixou a ordem para nós. Então, versículo 42 de Lucas 12, diz assim: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Olhe para mim, esse mordomo recebeu uma missão, que nada mais era uma missão de cuidar dos servos da casa daquele Senhor, e dar comida para eles. Esse sustento é comida para eles na hora certa. Ele recebeu uma missão do seu Senhor. Existe uma versão da Bíblia chamada Bíblia Livre para Todos, e esse mesmo versículo 42 que eu acabei de ler, ele diz assim nessa versão: o Senhor respondeu: então, quem é o administrador? Ele já não usa mais o termo mordomo. Quem é o administrador confiável e sábio, que o patrão coloca como responsável na casa, para distribuir a comida para os outros empregados na hora certa? Então, aquele mordomo, aquele administrador, recebeu uma missão. Só para que você entenda, o conceito mordomo, essa palavra mordomo, ela tem um termo em latim, mas o importante é o significado. O significado significa o criado maior daquela casa. Significa o administrador dos bens de uma casa ou de um senhor. Significa um economista, um econômico, alguém que administra também essa parte econômica daquela casa. Eduardo, tudo bem, eu estou entendendo
o que você está querendo dizer, mas me dá um exemplo. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 43, versículo 16 a 19. A gente vai falar sobre José. Mas antes de falar sobre José, eu quero falar sobre o mordomo de José. José também teve um mordomo. Gênesis 43, de 16 a 19. Se você já achou, e se a sua Bíblia é da Sociedade Bíblica, deve ter um texto, deve ter um título: José hospeda seus irmãos, a partir do versículo 15. Amém? Todos acharam? Amém. Então vou ler a partir do 15 para ter um entendimento mais completo. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador da sua casa: leve esses homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia. O mordomo, fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos? E se aproximaram do administrador da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento. Até aqui. Veja que José, que era governador do Egito, você sabe daquela história toda que os irmãos dele vão até o Egito, porque a terra deles estava, passando por uma assolação, e eles vão até o Egito para poder comprar o mantimento. Chegando lá, José identifica eles e discorre toda aquela história, e aqui nesse momento, é o momento em que José hospeda os irmãos, e aí José, fala para o seu mordomo. Veja que não é o próprio José que faz, mas ele tem alguém que administra as coisas da sua casa. E José coloca sobre aquele homem a responsabilidade de tratar com seus irmãos. Veja que José, para pedir que aquele homem fizesse isso, ele provavelmente confiava naquele homem. Aquele mordomo de José era alguém de confiança. Conforme a versão que eu li da Bíblia Livre para Todos, ele era confiável, era sábio. E eu estou agora ressaltando as características de um mordomo que agrada a Deus. Alguém fiel, alguém confiável, alguém que é sábio. Essas são as características. Mas José também foi mordomo. Você lembra do momento em que José foi um administrador de alguém? Alguém lembra de quem? Na casa de quem que ele administrou? Vamos a Gênesis capítulo 39, volta um pouquinho. Gênesis capítulo 39, versículos 1 a 6. José também administrou. Você já encontrou? A palavra de Deus diz assim: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque isso faz toda a diferença. Na minha e na sua vida, quando Deus está conosco, há uma grande diferença. Você crê nisso? Amém. Que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. Ponto. E ele pôs José por o que, irmãos? Por mordomo de sua casa. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa,
e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Olha que coisa. José foi colocado como mordomo. Você já deve ter ouvido muitas pregações a respeito da vida de José, que passou por tudo aquilo, foi vendido pelos irmãos, vai para o Egito, e aí a gente, fazendo aqui um parêntese, a gente vê que em meio àquele turbilhão de notícias ruins, em meio ao turbilhão de coisas que acho que José em algum momento ele falou assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo, os meus irmãos estão me vendendo, eu estou indo para o Egito como escravo, mas era plano de Deus que aquilo acontecesse. Então, só para acalmar o teu coração, às vezes a tribulação que eu e você passamos, também pode ser plano de Deus, para que Ele nos abençoe lá na frente. Então não se desespere, não desespere o teu coração, creia que o Senhor e o Senhor está no controle de todas as coisas, amém? Então aqui, José, Potifar vai lá, compra ele, literalmente, ele passa a ser seu servo, leva ele para casa, percebe que Deus estava com ele, mais uma característica de um bom mordomo. Pessoas olharão para nós de acordo com a nossa administração daquilo que Deus nos deu para administrar. A forma como eu e você administramos o nosso tempo, a nossa família, as nossas casas, os nossos relacionamentos, testemunharão e pessoas verão em nós o Deus Todo-Poderoso. E pessoas vão dizer, Deus está com ele, Deus está com ela, pela forma que nós administramos aquilo que Deus nos deu. Então José também foi mordomo. Mas não foi só mordomo de Potifar, não. Vamos a Gênesis 45, versículo 8. No momento em que ele está falando com seus irmãos, que ele se dá a conhecer, Gênesis capítulo 45, versículo 8. No momento em que ele se dá a conhecer aos seus irmãos, e os seus irmãos ficam constrangidos porque venderam ele para aqueles ismaelitas, estão constrangidos, estão temerosos pelo que ele havia de fazer. Veja o que José diz no versículo 8. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a região do Egito. Ele tinha sido lá mordomo lá na casa de Potifar, ele passou por aquele estágio lá na casa de Potifar, ele serviu ao seu senhor com sabedoria, fidelidade, confiança, e Deus o colocou como governador do Egito. A administração de José na casa de Potifar, os frutos da administração de José na casa de Potifar, trouxeram para ele coisas maiores ainda. O que foi? Ele estava como governador do Egito. Lembra do sonho? Vacas magras, vacas gordas. O que Faraó diz? É você que vai administrar. E ele administra tudo aquilo, e o Egito passa por aquele período de fome, ainda vende para os outros povos ao redor. Por quê? Porque ele foi um bom administrador, um bom mordomo. Em todos esses casos que eu falei, os mordomos exerceram com excelência o cargo que foram designados. E isso alerta para nós também que a gente precisa exercer com excelência tudo aquilo que Deus nos der. Às vezes somos incapazes, irmãos. Na maioria das vezes somos incapazes. Mas eu quero também te dizer que a capacidade não vai vir de você. Se você colocar diante do Senhor, Senhor, olha, está aqui. O Senhor me deu uma família para administrar. Eu não tenho capacidade para isso. Busque em Deus. E o Senhor vai te dar essa capacidade. Senhor, o Senhor me deu essa empresa para administrar. Eu me sinto incapaz. Busque em Deus capacidade para fazer isso. Você vê que José
diz lá a palavra que Deus estava com ele. E o sucesso, se é que eu posso usar essa palavra, o sucesso de José foi exatamente isso, é porque Deus estava com ele. Então, eu e você, como mordomos daquilo que Deus entregou em nossas mãos, a gente precisa que Deus esteja conosco. Amém? A palavra sempre se refere, quando se trata de um mordomo, a palavra sempre se refere a uma pessoa de confiança, a quem um rico proprietário confia os seus bens, bem como a administração da sua casa e os seus servos, e tudo mais. Você vê que Potifar falou, ó, a casa está nas suas mãos. O faraó falou, o governo, acima de você só eu, abaixo de mim é você. Tudo está, o Egito está sobre as suas mãos. Veja, como o Senhor outorga, dá poder para aquele mordomo, para administrar aquilo com liberdade. José administrou o Egito com liberdade. Provavelmente o seu mordomo, o mordomo de José, administrava a casa de José com liberdade. Mas eu quero voltar a Lucas capítulo 12 agora, versículo 45, que é o texto que nós estamos lendo. Porque esse texto, ele fala das qualidades de um mordomo, ele fala do serviço que o mordomo faz, mas ele também alerta uma responsabilidade que o mordomo tem. Veja o que diz em Lucas capítulo 12, versículo 45. Diz assim, mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, beber e embriagar-se. Só fazendo um parênteses aqui para você, lembra que lá no início o Senhor disse, um servo fiel, que vai cuidar, em outra versão a gente viu que vai dar comida aos servos na hora certa, ou seja, ele tinha uma missão a cumprir. E aqui ele diz que, se acontecer que aquele servo que tinha uma missão a cumprir, não cumprir, ou negligenciar, achar que Jesus, em outros termos, o meu Senhor não vai voltar agora, eu não vou me preocupar, eu vou administrar de qualquer forma agora, quando ele tiver as portas, que alguém mandar um WhatsApp para mim, avisando que o Senhor está chegando, eu arrumo tudo. Lembra quando você era criança? Que a mãe saía e falava assim, quando eu voltar eu quero essa casa limpa, eu quero esse quarto arrumado, lembra? Minha mãe dizia assim, não quero que você veja televisão. E naquele tempo a televisão era de tubo, Quem aqui teve televisão de tubo, lembra? Ela esquentava, gente, e ela denunciava o crime. Então era assim, ela dizia, você vai estudar, vai fazer e tal. Minha mãe entrava em casa e ia lá na televisão. Contra fatos não há argumentos, não é não? Não tem o que falar mais. Botou a mão, a televisão está quente, ela estava ligada. Então, para você ver, aqui esse mordomo, por algum motivo, se ele pensasse assim, ele vai demorar a voltar, então vou administrar de qualquer forma. Na hora que ele estiver chegando, eu tomo uma decisão, eu acerto tudo, eu dou um jeito, eu dou uma maquiadinha nisso aqui. Não é dessa forma que Deus deseja que nós, como mordomos, administremos as coisas que Ele nos dá. Não é dessa forma. Ele espera que nós sejamos fiéis, sábios e administremos conforme a vontade do nosso dono, do nosso Senhor. Tanto que ele diz assim no versículo 46, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Mas também aquele servo que conheceu a vontade do Senhor e não se aprontou, aquele que ouve, sabe o que Deus determinou, a missão que foi dada, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Também é um alerta para nós, que conhecemos a palavra do Senhor, que a gente sabe como deve ser, que a gente possa fazer exatamente como Deus nos ordena, que a gente possa cuidar daquilo que Deus nos deu, exatamente como Deus nos ensina. Aquele, porém, versículo 48, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aí veja que o finalzinho desse versículo é tremendo para a nossa vida como administradores dos bens de Deus. Mas aquele a quem muito foi dado,
muito lhe será exigido. Isso te preocupa? Isso te alegra? Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, quando Deus coloca sobre nós bens, tanto materiais quanto espirituais, quando Deus nos deixa talentos para que nós possamos multiplicar, quando Deus derrama sobre nós responsabilidades para que a gente possa exercer, tudo isso nós teremos que prestar conta disso. Então, ser mordomo de Deus significa ser administradores dos bens materiais e espirituais que Ele tem nos concedido. E como administradores, nós precisamos ser o que, irmãos? Fiéis, sábios, de confiança, pois Ele há de nos pedir conta de tudo isso. Eduardo, ainda não estou conseguindo entender em que modo, aonde na prática eu vou ser mordomo daquilo que Deus deu. O que Deus te deu? O que você considera que Deus te deu? O trabalho que você trabalha hoje, onde você trabalha hoje, quem te deu? Você crê mesmo que Deus que te deu esse trabalho? Você crê mesmo que foi Deus que abriu a porta? Você crê que você foi vocacionado? Sabe aquela coisa que você nasce com uma vocação? Tem gente que nasce para ser matemático, é muito ciências exatas. Quem te deu essa capacidade? Foi Deus. Outros já são muito humanas, gostam de tratar com pessoas, gostam de ser facilitadores de pessoas, e têm em si uma capacidade que já nasceu com elas. Tem gente que vai falar assim, desde pequenininho eu gostava muito disso, e hoje eu exerço tal função, tal profissão, porque desde muito pequenininho eu sempre gostei disso. Hoje você é bem sucedido, hoje você é bem sucedida naquilo que faz. Quem foi que te deu essa capacidade? Foi Deus. Ah, Eduardo, tá bom, uma coisa mais tranquila, a família que você tem hoje. Quem foi que te deu a sua família? Foi Deus. Quem te deu a sua família foi Deus, e Ele espera que eu e você administremos a nossa família. Conforme eu falei no meio da ministração daquele louvor, porque dele e por Ele, tudo que Deus nos deu é para a glória dEle. A sua profissão é para a glória dEle. Se você é um bom advogado, que ao exercer a sua profissão de advogado, que você glorifique a Deus. Se você é um médico, que ao exercer a medicina, você glorifique a Deus. Ah, eu sou motorista, que ao ser motorista, que você glorifique a Deus. Não importa a profissão que você tenha, importa o que você faz com ela. Em dado momento eu ouvi de um jovem aqui da igreja, que ele dizia que existe sim, hoje pessoas que já olham para as suas profissões e entendem que Deus deu aquela profissão para um fim da obra. Ele falava dessa parte da advocacia, que Deus tinha dado aquele dom, tinha aberto portas para que ele estudasse, tinha dado condições para que ele passasse nas provas, para que ele literalmente para que ele pudesse fazer o exercício daquela função de advogado, e que aquilo fosse para a glória de Deus. Como assim eu vou pegar a minha profissão para a glória de Deus? Se você é um motorista, você tem a oportunidade de repente de falar. Já parou para pensar nisso? Você está lá dirigindo seu carro, pessoas entrando no seu carro, e você já se pegou falando das coisas de Deus para essa pessoa? Se você é uma pessoa que trabalha atendendo pessoas, você já parou para pensar que Deus pode te usar para falar do seu reino? Porque, meu irmão, a verdade é que tudo isso que nós vivemos aí nesse mundo vai passar, e vai passar rápido, tá? Vai passar rápido. Quando você piscar, já passou 30 anos. E aí, se você tiver um filho, aí você vai falar assim, você não mais fala da sua idade. Ah, eu tenho tantos anos. Não, hoje eu, por exemplo, falo, eu tenho 2 filhos de 25 anos, que vão fazer 26. Daí você faz as contas de quantos anos eu tenho. 35, fui pai novo com 10. Mas o que eu quero dizer é, depois que você tem filhos,
já passa a ser, a conta já é com eles. Ah, eu tenho 2 filhos aí, ó, de 25, tenho uma assim de 18 quase, meu Deus, 18, vai fazer 18, Jesus. E você é assim também. Às vezes tem uns pais aí rindo aí, mas já está assim, ai meu Deus, meu filho já está com 13, minha filha já está com tanto, e assim vai. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa entender que a nossa vida tem um objetivo primário, que é glorificar a Deus com tudo que Ele nos deu, tudo. Mas agora vamos falar da mordomia, que é o serviço que esse mordomo, fiel, sábio, né, que é de confiança, exerce. O versículo 43 diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Para e pensa agora comigo. O que aconteceu lá no início? O Senhor disse para aquele mordomo: você vai ser um mordomo fiel, e eu vou te colocar para você cuidar do sustento dos servos dessa casa, na hora certa. Em outras palavras, para que você dê de comer a esses servos na hora certa. Talvez aquele administrador tenha falado assim: ah, mas é só isso? Eu vou fazer isso só? Eu tenho que ficar, então, você deixou essa missão, vai embora, e eu tenho que todo dia garantir que a comida desses servos vai acontecer na hora certa. Em algum momento esse administrador deve ter falado: pensei que ele ia me confiar mais coisas, ou que ele ia me dar um cargo mais exuberante. Mas veja o que acontece. Versículo 43 diz que bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, quando vier o Senhor, se Ele nos achar fazendo exatamente aquilo que Ele determinou para nós, seja simples ou seja complexo, se o Senhor, quando vier, nos achar fiéis àquela missão que Ele nos deu, olha o que Ele diz no versículo 44: em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Percebe? Ele te dá uma missão para que você faça, para que você administre, e logo depois, quando Ele vier e quando Ele prestar contas, quando você prestar contas disso, e se Ele ver: o meu servo foi fiel, o meu servo foi sábio nisso que eu deixei para ele fazer, então eu vou lhe confiar mais coisas. Ele é um servo que realmente, em outras palavras, foi um mordomo que foi aprovado, e por isso eu vou te confiar mais coisas. A mordomia significa o cargo, o ofício, o serviço executado pelo mordomo. Ou seja, todo serviço que o cristão, preste atenção nisso, ou seja, todo serviço que o cristão realiza para Deus, e o seu comportamento diante de Deus e dos homens. A mordomia aponta para isso. Todo serviço que você realiza para Deus, e o seu comportamento diante de Deus e dos homens, é a responsabilidade, irmãos, de cuidar, de administrar as coisas que Deus nos confiou. O princípio da mordomia cristã passa pelo entendimento, e isso eu já falei lá no início, da soberania de Deus. Você percebe que isso muda totalmente a forma da gente ver a vida? Quando nós nascemos, aí alguém falou para você assim: ó, você tem que estudar para que você possa crescer, para que você possa trabalhar, ter a sua família e viver bem os dias que Deus te der nessa terra, e vai chegar uma hora que tu vai envelhecer e vai morrer. Mais ou menos esse é o resumo, não é? É por aí. Agora, se no meio desse caminho você tem um encontro com Deus, Ele te dá uma missão. Qual é a missão? Essa família que você estava nos seus planos e que você conquistou, essa família me pertence, e você vai ser o administrador disso. Você já começa a ver a família de forma diferente, porque o Senhor que te deu essa família, Ele confiou essa família para você. Você percebe a diferença? Amém? Você consegue perceber a diferença? Isso em todos os âmbitos da nossa vida. O tempo de vida que Deus tem te dado, o dia após dia que Deus tem te dado, se você olha que é um dia que você tem total domínio, e ele vai ser o que eu quero, porque o dia é meu, eu faço o que eu quero. Se você tem essa visão, o dia vai ser isso mesmo. Agora, se você entende
que Deus te deu aquele dia para viver, para que você glorifique o nome dEle, o seu dia vai ser diferente. Simples assim. Se em tudo aquilo que nós fizermos, nós entendermos que foi Deus que nos deu, e que tudo pertence a Ele, e que nós administramos conforme a vontade dEle, o seu trabalho será diferente, a sua família será diferente, a administração do seu tempo será diferente, porque já não fala mais de nós, irmãos, fala do Todo-Poderoso Deus em nossas vidas. Nós como cristãos precisamos estar, me permita esse termo, impregnados de Deus na nossa vida. Impregnados, a gente não pode estar superficial, passando ao largo, passando na margem, não. Se Deus está aqui, a gente tem que estar mergulhado, a gente tem que estar completo, a gente tem que estar saciado, conforme a gente leu lá no Salmo. Na Bíblia, a mordomia quer dizer todo o serviço que realizamos para Deus. Só para lembrar você, Deus nos confiou bens. Você tem bens? Hoje você tem bens? Foi Deus que te confiou. Tudo que você tem, a sua casa, o seu carro, tudo que você tem, foi Deus que te confiou. Você glorifica a Deus por isso? Porque tem pessoas que não têm. Você já parou para pensar? Às vezes as coisas parecem ser óbvias. Ah, mas eu tenho um carro, todo mundo tem um carro? Não, nem todo mundo tem um carro. Ah, eu tenho uma casa. Não, nem todo mundo tem uma casa. Ah, a minha casa tem um conforto. Nem toda casa tem conforto. Você consegue enxergar que isso é algo que Deus está te dando, que é algo que Deus está permitindo que você tenha? Deus nos confiou então bens. Eu sempre falo, Deus confiou talentos. Você tem talento. Não tem não, Eduardo. Ih, tem medo de usar meu talento. Você tem talento. Não vou pedir para você falar para o teu irmão não, que está próximo não, mas eu sei que você tem talento. E sabe o que acontece no conceito de mordomia? O talento foi dado por Deus, e é para ser usado na obra de Deus. Então, corre para botar o seu talento, aquilo que Deus te deu, à disposição da obra, à disposição da vontade de Deus. Eduardo, eu tenho vergonha. Vence a sua vergonha. Começa pouquinho, mas lança, começa, inicia. O seu tempo, Deus te confiou tempo. Olha, e como difícil como está sendo difícil administrar tempo. Cada dia que passa o tempo, para alguns é a moeda de maior valor. Como é difícil a gente administrar tempo. Dons. Deus diz na palavra que Ele derrama sobre nós dons para um fim proveitoso, diz a palavra. Quando Deus derrama dons de curar, dons de profetizar, a fé, é para um fim proveitoso. Às vezes a gente fica assim, eu queria tanto ter o dom de cura. Quando Deus for te usar, Ele vai te dar esse dom. Quando precisar que você profetize, Ele vai te dar. Quando Ele precisar que você tenha palavra de conhecimento, Ele vai te dar. Porque é para um fim proveitoso, para a glória dEle, não é para a nossa glória. Não é para nosso... o fulano de tal ali tem dom de cura. Meu irmão, Deus vai derramar e vai encher aquele vaso ali para ministrar cura nas pessoas, para um fim proveitoso e para a glória dEle, somente. Então, dons também. Família, dinheiro, e se a gente tiver chance, a gente vai falar depois de dinheiro, para que nós possamos administrar para Ele e para a sua glória. Eu vou te dar um exemplo para você entender a importância de administrar bem o que Deus nos deu. Quantas horas tem um dia, irmãos? 24? Você queria que tivesse umas 30, né? Para dar tempo de fazer tudo. Porque tem dia que parece que não dá tempo, né? Bota mais 3 horinhas aí para me acabar isso aqui. Legal. O dia tem 24 horas e a gente pode dizer que ele está dividido em 3 partes. 8 horas para trabalhar. A maioria que trabalha 8 horas, certo? Amém? 8 horas para descansar. Dizem os médicos, a medicina diz que você precisa ter uma noite de sono adequada com 8 horas. Não sei se você consegue ter 8 horas de sono, mas o ideal é que você tenha. E 8 horas para viver.
8 horas para compartilhar. Você vai entender melhor essa parte do compartilhar. Imagina você que nas 8 horas que você tem para trabalhar, que seria o ideal para você trabalhar, se você administra mal aquilo que Deus te deu, o seu trabalho, se eu administro mal o trabalho que Deus nos deu, e a gente trabalha 14 horas, se a gente trabalha mais do que precisa, você concorda comigo que a gente vai sacrificar alguma coisa? Olha só, está lá determinado que você vai trabalhar 8 horas, você trabalha 8 horas, Deus falou, administra bem o seu trabalho. Sabe por quê, irmãos? Quem faz prosperar não é a força do nosso braço, é Deus. Quem aqui já viveu um testemunho de falar assim, meu Deus, eu não tenho mais o que fazer, Senhor, me dá um escape, e aí veio o escape, e o escape veio dele, você não teve nada a ver com isso, simplesmente você foi abençoado pelo escape que Deus deu. Alguém já viveu isso aqui? Olha quanta gente, glória a Deus por isso, porque Deus opera no meio da sua igreja. Então, irmãos, 8 horas para trabalhar, eu trabalho 14, eu vou sacrificar alguma coisa. Por quê? Porque eu administrei mal o meu tempo de trabalho. A mesma coisa acontece com as 8 horas que era para descansar. Se eu administro mal e não descanso o tempo necessário, eu sacrifico alguma coisa. O que você sacrifica quando você não dorme o período que você precisar dormir? Qual é a primeira coisa que você sacrifica? A sua saúde, né? Dormiu quantas horas? Dormi 3 horas hoje. Ainda fala assim, orgulhoso, né? Fala assim, mas para mim tá bom, 3 horas já fico novinho. Lembra do desenho do Pica-Pau, aquele olho rachado? Ele acorda assim, mas está novinho. Aí, em vez de tomar um café, ele toma um Red Bull de manhã para permanecer novinho, inteiro. Eu tenho um amigo que diz, como é que você está? Estou igual uma paçoca. Já viu a paçoca dentro do pacotinho? Toda amassada assim, toda destruidinha? É assim. Meu irmão, se você que tinha 8 horas para descansar, ou seja, se você deveria administrar o seu tempo de forma adequada para que você pudesse descansar adequadamente, e você não o faz, você sacrifica a sua saúde, você sacrifica o templo do Espírito Santo, você sacrifica aquilo que Deus criou, que a gente possa administrar melhor o nosso tempo. E aí, Eduardo, tudo bem, 8 horas trabalhei, 8 horas descansei, 16 horas, faltam 8. O que eu faço com as 8 horas que faltam? Deus também espera que você faça algo com essas 8 horas que está faltando. E eu usei o termo compartilhar. Lembra do grande mandamento? Amarás ao teu Deus com toda a tua força. O que mais? Com todo o teu entendimento, todo o teu coração, não é isso? E o segundo é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Quem é teu próximo? É o irmão que está aí, esse que está do teu lado é o teu próximo. É a tua esposa, é o teu filho, é o teu parente, é o teu cunhado, é quem está próximo. E Deus te deixou 8 horas para você amar o teu próximo, para você compartilhar do seu tempo, para abençoar essa vida que está próxima de você. É a nossa responsabilidade, irmãos. E aí, na hora que nós administramos mal esse tempo de compartilhar com o nosso irmão, com a nossa família, né, com os nossos filhos, com a nossa esposa, quando nós não compartilhamos com o nosso próximo, a gente não cumpre o mandamento que foi deixado pelo Senhor. Percebe que a forma como nós administramos determina a nossa vida, como vai ser a nossa vida? Se essas coisas são desordenadas, não administramos bem aquilo que Deus nos entregou. O tempo Deus nos deu para que nós administremos bem. E eu quero lembrar você, tudo isso que eu falei, o tempo, os bens, tudo, os dons, vou voltar aqui, bens, talentos, tempos, dons, família, dinheiro, tudo isso pertence ao Senhor. Tudo.
Se você tem dinheiro hoje, saiba que ele pertence ao Senhor, ele se agrada em te abençoar, em te fazer prosperar, mas existe um propósito para isso, para que você use aquilo que Deus te deu, para abençoar o seu irmão, para abençoar a obra do Senhor, para que a obra seja mantida. É para isso que o seu dinheiro existe, sabia? Ele permite que a gente viva, né? E a palavra diz, né, que é bem-aventurado aquele cujo o resultado do seu trabalho, vive o resultado do seu trabalho, sim, mas que o seu dinheiro não glorifique apenas a você mesmo ou a mim mesmo, mas que ele glorifique a Deus também. Apoia a igreja, apoia. Olha, se eu perguntar para você assim, qual foi o maior presente que você ganhou na vida, qual foi o teu bem maior que você ganhou na vida? Eu vou dar a dica, tá? Para você não vir me dizer que ganhou uma bicicleta quando era pequeno, mas, lembra da Caloi? Tem um pessoal que já não lembra da Caloi, né? Me entreguei agora, né? Mas na minha época tinha uma bicicleta chamada Caloi, que era o sonho de qualquer criança no Natal, né? E Deus teve misericórdia de mim e usou meu pai para me dar a Caloi. Minha irmã tinha uma maior, porque ela era mais velha, né? E eu tinha uma menorzinha, mas a Caloi chegou. Então não é a Caloi. O presente, o bem maior que você recebeu, foi Cristo na sua vida. E você tem a obrigação, me permita usar esse termo, de pegar esse bem maior e compartilhar com seus irmãos. Compartilhar daquilo que Deus tem feito na sua vida com seus irmãos. Compartilhar daquilo que Deus fez, testemunhar. Às vezes eu converso com pessoas, as pessoas contam maravilhas, eu falo que é testemunha. Testemunha, porque quando você testemunha, você encoraja, você edifica pessoas. Não fique com a sua boca fechada, testemunha aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Testemunha, tudo pertence a Ele. Deuteronômio capítulo 10 diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A Ele pertencem a terra e tudo o que nelas há. Mas não é tudo só que pertence ao Senhor, não. Nós também pertencemos ao Senhor. Salmo 24 diz: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, completamente, tudo que pertence na terra, o mundo e os que nele habitam. Você habita na terra? Então você pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Tudo que temos e conquistamos pertence ao Senhor. O Hernandes Dias Lopes, falando sobre mordomia, ele usa ele usa até isso numa pregação que ele fala sobre mordomia, falando de dinheiro, mas que é muito perfeito para o que a gente está falando aqui hoje. Ele diz assim: se você não trouxe nada para essa vida, e se você não levará nada dessa vida, você não é o dono de nada. Vou repetir: se você não trouxe nada para essa vida, e não vai levar nada dessa vida, você não é dono de nada. Somos apenas mordomos do dono. Você entende isso? E ele completa: e o dono, ele é generoso. O nosso Deus é generoso. Olha para a sua vida hoje, você já provou da generosidade de Deus? Amém. E aí ele diz assim: então, nós como mordomos, que temos um Senhor generoso, precisamos ser generosos igual ao dono. A gente tem que ser generoso da mesma forma que o nosso dono, que o Senhor, ele é generoso conosco, nós precisamos ser generosos com o próximo. E por que nós não somos generosos igual ao dono? Será que você sabe me responder? Por que Deus é generoso, nós devemos ser como Ele, mas às vezes a gente não consegue ser generoso como dono? Qual será o motivo? Sabe por quê? Porque nós não somos generosos. E por que nós não somos generosos igual ao dono? Porque nós temos a síndrome de dono, quando na verdade nós não somos o dono. A gente pega aquilo que Deus nos deu, isso é meu, quando na verdade não é. Entende por que é difícil ser generoso? Porque acha que é seu.
quando na verdade Deus te deu. E olha, eu não vou ficar surpreendido de ver, e talvez eu nem saiba se isso acontecer, de você ser muito abençoado financeiramente. E em dado momento Deus incomodar o seu coração e falou assim: agora você vai e vai abençoar tal pessoa. Quantos aqui já viram testemunhos assim? De pessoas que nem a gente nem conhece, chega para a gente de repente e fala assim: ó, Deus mandou te abençoar com isso aqui. Como nós poderemos ser usados por Deus se nós não formos generosos? Pense nisso. Então ele diz: porque temos a síndrome do dono, e quando temos essa síndrome, nós queremos tudo para nós mesmos. Nada é nosso, irmãos, tudo é do Senhor. E talvez esse seja o motivo da maior dificuldade que temos com a vida de mordomo, de administrador daquilo que Deus tem. Falei de mordomo, falei de mordomia, que é o serviço que o mordomo executa. Agora eu quero te lembrar, conforme eu já falei algumas vezes aqui hoje, não existe mordomo, não existe o serviço do mordomo, que é a mordomia, se não houver o Senhor. Não podemos jamais esquecer do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 16, por favor. E a gente está seguindo para o término já. Colossenses capítulo 1. Veja o que está escrito: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo que foi criado por meio dele, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o Senhor, tudo pertence a ele, tudo pertence a ele. Algumas verdades que eu quero ressaltar para você a respeito do senhorio de Cristo na minha e na sua vida. Alguma coisa para a gente lembrar. Não sou eu quem governa. Eu não sou dono de nada e dele é o comando de todas as coisas. Você consegue governar alguma coisa na sua vida? Você já se sentiu assim, completamente dono da sua vida, ao ponto de dizer assim: tudo vai dar certo, nada de mal vai acontecer comigo, eu tenho o governo da minha vida nas mãos? Você já viveu isso? Ou você se deparou com situações onde você achava que tinha o governo, achava que tinha tudo nas mãos, está tudo sob controle, e aí vem um vento, sabe aqueles ventos da vida que não manda recado, dormiu bem, acordou no meio do vento, aí vem o vento e mostra para você que você não tem governo de nada. Na verdade, a gente não tem controle de nada. A gente sofre para poder... A nossa briga, muitas vezes, com Deus é essa. É um cabo de força. Quero te dizer o seguinte: se você for fazer um cabo de força com Deus, é perda certa. Vai perder, não tem como, não tente fazer isso. O controle é dele. Reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida requer de nós: o controle é teu, Senhor. O governo é seu, Senhor. A decisão é sua, Senhor, não é minha. Nós somos apenas administradores de tudo que Ele nos dá. Não se esqueça disso. Exercer a mordomia é uma atitude de serviço. Servimos ao Senhor com a nossa vida, com o nosso tempo, com a nossa família, com o nosso dinheiro. É serviço. Ser mordomos do Senhor, nós servimos ao Senhor em todo o tempo. Mas não é qualquer serviço. É um serviço com submissão e responsabilidade. Quando nós servimos ao Senhor, servimos crendo que existe um Senhor sobre nós e que nós faremos o melhor possível para Ele, porque Ele merece todo o nosso melhor. Mas também é um serviço de responsabilidade, porque nós não administramos o que é nosso. A nossa vida, os nossos filhos, a nossa família, o nosso dinheiro, quando nós administramos essas coisas, nós temos que administrar com responsabilidade, porque pertence a Ele, pertence a Ele. Ele, o Senhor, espera que nós sejamos fiéis em tudo em nossa administração. O mais interessante é que José, no momento em que Faraó diz assim: olha, abaixo de mim no Egito é você, acima de você só tem eu. Você para pensar o que é um homem ser colocado para governar o Egito inteiro,
e Faraó, a autoridade máxima do Egito, fala: está tudo na sua mão, tudo é seu, acima de você só eu. No Egito, irmão, naquela época, você consegue entender a grandeza do que foi aquele chamado para que José fosse governador do Egito? Faraó esperava de José algumas coisas. Esperava que ele fosse fiel, que ele fosse sábio, que ele fosse de confiança, e José foi isso. Você lembra da história? José foi fiel a Faraó, foi de confiança, foi um servo realmente ali obediente, com certeza. Romanos 14, 8 e 9 diz assim: porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. Você pode repetir isso? Somos do Senhor, irmãos. Somos dele, propriedade dele. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Quero deixar para você alguns pontos, só para que você não esqueça, e a gente termina com isso. Deus nos chama então a sermos mordomos fiéis a Ele. Nunca se esqueça disso. Segundo, Ele nos pedirá conta da nossa administração. É fato. Quanto mais lhe for dado, mais lhe será pedido, né? Terceiro, não sou eu quem governa. Quanto mais cedo a gente aprender isso, entender isso, melhor será a nossa vida. Não sou eu quem governa. Eu não sou o dono de nada. É dele o comando de todas as coisas. E por fim, exercer a mordomia, ou seja, o serviço de administrar as coisas de Deus, é uma atitude de serviço, submissão e responsabilidade. É dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Você pode ficar de pé? Eu quero orar. Esse não é um assunto pequeno. Permitindo Deus, a gente vai falar sobre algumas mordomias do tempo, mordomias de dinheiro, de família. É um conceito muito vasto. Mas eu quero que você saia daqui com essas 3 coisas na cabeça: o que é ser mordomo, o que é exercer a mordomia e que nós temos um Senhor acima de nós. Amém? Curve a sua cabeça, eu quero orar. Amado Deus e Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome. Te agradecemos por essa manhã, pela Tua palavra que chega até nós, nos esclarecendo, Senhor, porque por diversas vezes o mundo dita para nós o que devemos fazer, quando na verdade nós deveríamos saber o que Tu desejas para que nós possamos fazer, e não o mundo. Então eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, transforma a nossa mente, renova a nossa mente, para que nós possamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que nós possamos se deixar governar por Ti. Oh Deus, nos dá um entendimento que Tu és um dono bondoso, generoso, e que nós precisamos também ser como o Senhor é. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, trabalhe em nós e através de nós, que tudo, Senhor, na nossa vida glorifique o Teu nome. Oh Deus, o dom que Tu nos deu, a inteligência, a capacidade de realizar, oh Deus, até mesmo o compartilhar, que tudo que fizermos glorifique o Teu nome, que nós possamos ser cristãos conforme a Tua vontade, que nós possamos ser homens e mulheres conforme a Tua vontade. Vai trabalhando em nós esse conceito, eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo possa completar aquilo que começamos hoje aqui, que o Teu Espírito Santo possa pegar essa palavra e levar ao coração, para que ela possa vir a dar frutos, oh Pai, e que no devido tempo nós possamos glorificar a Ti em todo o tempo. Desde já te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar,
Nós vamos agora começar a servir a Santa Ceia. Os homens podem servir. Enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor. Que você possa estar ligado com Deus agora, derramando o seu coração. Fala com o Senhor aí. A mesa do Senhor é uma ordenança. Ele disse: fazei isso em memória de mim, até que eu volte, até que o Senhor volte. Nós vamos fazer isso para lembrar do sacrifício da cruz. Aleluias. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido no Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Aleluia. Digno é o Senhor, Só Ele é digno. sobre o trono estás, soberano Criador, com sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. graças. Graças eu te dou, Pai, Nós te damos graças, Senhor. pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Dê graças. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Aleluia. Digno é o Senhor. Aleluia.
ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Declare, mas ressuscitou. ele ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Ele vive e reina. Ele está vivo. Estamos aqui diante da mesa do Senhor nessa manhã para lembrar que Ele morreu pelos nossos pecados, Amém, Jesus. mas Ele ressuscitou. Ele está vivo. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Oh Deus, que privilégio que nós temos de fazer parte desse corpo, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos aqueles que dormem. Façam isso em memória de mim. Eduardo, por que eu tenho que participar da ceia? Faça isso em memória do Senhor. Lembre-se do sacrifício. Lembre-se daquilo que Ele conquistou na cruz. Lembre-se do sangue vertido na cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Mas eu quero que você, como diz aqui no versículo 28, que cada um examine-se a si mesmo. Nós vamos ter esse tempo agora. A mesa não está aqui para excluir você, não. Mas é necessário que você examine-se a si mesmo. Se tiver algo que tenha impedido a sua comunhão plena com Deus, que nessa hora você coloque diante do Senhor. Peça perdão a Deus, para que você possa participar da mesa. A mesa não está aqui para excluir, pelo contrário, é para incluir. Participarmos da mesa do Senhor é um privilégio de toda a igreja. Que você possa sondar o seu coração agora. Aleluias. Vamos ficar de pé. Segure o pão na sua mão. Esse pão representa o corpo de Cristo. O corpo de um homem sem pecado, um corpo que foi humilhado,
naquele caminho, um corpo que foi crucificado naquela cruz, que sofreu, que apanhou. E eu não falo isso para te emocionar, mas eu falo isso para que você possa tentar imaginar a grandeza do que Ele fez por nós. Ele veio, cumpriu o plano perfeito de Deus, porque somente Ele, mais ninguém, poderia estar naquela cruz. Aquela cruz era para mim e para você, condenados eternamente, pecadores eternamente. Mas Ele morreu naquela cruz, Ele cumpriu, Ele bebeu daquele momento difícil, daquele cálice difícil da ira de Deus ali, mas Ele conquistou para nós vida e vida em abundância. O véu se rasgou conforme cantamos aqui, de cima para baixo, agora temos acesso direto a Deus. Isso foi conquistado naquela cruz, debaixo daquele sangue derramado. Mas não somente isso, aquele corpo sendo flagelado ali, sofrendo naquela cruz, também conquistou para nós, o pecado não nos domina mais. Ele venceu o pecado. A morte não é mais a última palavra, porque a morte foi vencida pelo Senhor. Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. Aleluias! Oh Deus, obrigado por tamanho amor. Oh Pai, nós oramos e te agradecemos por esse pão, em nome de Jesus, amém e amém. Coma do pão. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Da mesma forma, o cálice representa o sangue, irmãos. O sangue que nos purifica de todo pecado. O sangue derramado por mim e por você. Pai amado e bendito, nós te agradecemos por esse cálice, que representa o sangue derramado na cruz, que nos purificou. Oh Deus, muito obrigado por tamanho privilégio, porque hoje somos novas criaturas, hoje somos filhos de Deus. Oh Deus, e sabemos, Deus, quem é o nosso Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa tarefa de vivermos nesse mundo. Nós sabemos que não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo de Deus está conosco. Então eu te peço, em nome de Jesus, nos capacita a vivermos nesse mundo como pessoas que não são desse mundo. Oh Pai, que o sangue derramado naquela cruz traga vida, renova a nossa aliança nessa manhã, meu Deus. Que em nome de Jesus, o teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos por esse cálice, em nome de Jesus. Amém e amém. Beba do cálice. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse sacrifício. Obrigado pela nova vida que temos em Ti. Obrigado pelo agir do Teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque temos sido transformados dia após dia. Oh Deus, obrigado porque não estamos sozinhos na jornada, porque nós temos ao Teu Espírito Santo dia após dia conosco. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado pela fé. Oh Deus, obrigado pela fé que Tu tem derramado em nossos corações, que é dom de Deus. Oh Pai, que nós possamos multiplicar essa fé, que nós possamos colocá-la em prática. Oh Pai, que a nossa fé esteja em prática, Senhor. Nós Te louvamos por essa manhã e Te agradecemos, em nome de Jesus. Queria que você sentasse um pouquinho para facilitar o recolhimento dos cálices. Louvado seja Deus. Nós Te agradecemos, Senhor. Aleluia. Eu quero lembrar você que logo mais à noite, às 18 horas, nós teremos um culto ao Senhor aqui nesse lugar. Que você possa estar aqui, né? Que você possa fazer
realmente um esforço para estar na casa do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para falar ao seu coração nessa noite. Que você possa estar aqui também no culto da noite, na terça-feira, na quinta. Louvado seja Deus pela sua vida. Permitindo Deus, a gente ainda tem algumas coisas a falar sobre essa mordomia cristã, né? Em relação ao tempo, a coisas que nos afligem, né? Que é a administração do tempo, do nosso dinheiro. Que Deus nos dê graça para tudo isso. Amém? Você pode ficar de pé? Ao término do culto, os diáconos estarão aqui à frente. Se você desejar uma oração, você pode vir aqui à frente. Feche os seus olhos. Vamos orar. Amado Deus e Pai, te agradecemos por essa manhã, pela tua presença em nosso meio, pelo teu Espírito Santo aqui, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela mesa do Senhor. Obrigado pela renovação da nossa aliança contigo. Pai Santo e bendito, eu te peço agora, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares. Guarda-nos no caminho, protege-nos de todo mal, de toda violência, que possamos chegar às nossas casas e encontrá-las em paz e tranquilidade também. Pai Santo e bendito, que o teu Espírito Santo realize a tua obra em nossas vidas. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. E você que é a Igreja do Senhor, diga amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.